A Associação de Psicologia de Mato Grosso tem a grata satisfação hoje de conversar com a psicóloga Maressa. E a psicóloga Maressa, então, hoje vai abordar junto à associação, então, trazer um pouquinho de conhecimento para as pessoas a respeito de psicologia organizacional. E a Maressa, então, já tem uma atuação aí dentro do RH de pelo menos assim, uns 12 anos de atuação. Ela fez especializações, né? Gestão de marketing e negócios, gestão de pessoas e docência de ensino superior. Então, hoje a Maressa veio aqui para agregar, trazer um pouquinho, então, dessa bagagem em psicologia organizacional e apresentar, então, para a comunidade, para acadêmicos, para a sociedade que tenham interesse em saber como é essa atuação. E aí, Maressa, tudo bem? Tudo bem, Rosimeire, boa noite. Boa noite. Então, assim, para a gente já começar esse bate-papo, trazer assim, um pouquinho de conhecimento, eu gostaria muito de saber, Maressa, como ocorreu a sua escolha em atuar na área organizacional enquanto acadêmica? Você já pensava nessa área? Olha, na verdade, a minha escolha profissional na área organizacional foi uma reviravolta na minha vida, né? Eu me formei primeiramente em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, por volta dos anos 99, 2000. E aí eu comecei a trabalhar na área de marketing, trabalhava, assim que eu me formei, comecei a trabalhar em uma faculdade, numa área administrativa, que trabalhava tanto com administrativo quanto com o marketing, né? Antes de eu me formar, eu trabalhei em um banco, e eu trabalhava num setor que ficava bem próximo ao RH, e eu já existia dentro de mim, assim, uma pulsão um pouco pequena, mas, assim, um desejo de conhecer. Eu gostava de tudo que eu via, né, da forma como o RH interagia, mas, enfim, eu já tinha colocado, né, que eu ia finalizar minha faculdade de comunicação e eu ia me enveredar por esse lado. E em determinado momento, eu trabalhando nessa faculdade, eu fui chamada para participar de um processo seletivo em uma grande telecom, na época chamada Brasil Telecom, e o processo seletivo era para a área de marketing, né? Então, uma grande empresa, me apresentei. A experiência ia ser muito bacana, a proposta foi muito legal, mas era uma startup, uma vaga startup, que era um contrato de 1 ano que poderia ou não ser renovado nessa área do marketing. Era um programa chamado Jovem do Marketing, alguma coisa assim. E aí eles me fizeram a proposta e eu senti um pouco de medo, porque na época eu tinha 75% de bolsa para fazer a pós-graduação em gestão de marketing e negócios nessa faculdade. E aí eu falei, poxa, se eu sair agora, né, de onde eu estou trabalhando aqui, dessa faculdade, eu perco a minha bolsa e ainda corro o risco de daqui a 1 ano, né, esse projeto pode dar ou não dar certo. E aí, naquele momento, eu agradeci a oportunidade, não quis continuar o processo seletivo, mas fiquei muito amiga da pessoa, né? Eu acho que posso falar o nome, não tem problema, é o Wilson Roberto Ortega, né? Um grande profissional aí da área da organizacional, hoje ele se encontra em Rondonópolis. E aí nós começamos a conversar e eu falei, né, desse segundo desejo meu, né? Na época era segundo, hoje ele está em absoluto primeiro. De trabalhar na área de RH, que eu achava muito legal, e o RH da Brasil Telecom ele me levou para conhecer, era uma dimensão, pessoas, muita gente, e eu fiquei encantada. Eu brinquei com ele, falei, olha, se eu pudesse, eu também trabalharia em RH, acho que seria muito bacana. Enfim, passou, agradeci, continuei trabalhando nessa faculdade, e um certo dia o Wilson me ligou. O RH, ele falou, olha, eu não esqueci daquela conversa que nós tivemos, eu gostei muito do seu perfil, eu vejo que você tem muita habilidade com pessoas e eu gostaria que você viesse trabalhar aqui, mas dessa vez é contrato mesmo, não é só o contrato de 1 ano, né, para valer, você topa? E aí eu senti aquele frio na barriga, né, eu falei, cara, se você acredita em mim, eu topo, né? E eu fui, isso foi em 2008, eu enveredei aí para a área organizacional, entrei na Brasil Telecom, que com o passar do tempo houve uma fusão, virou Oi SA, uma nova cultura, uma cultura diferente de empresa,
uma outra pegada que eu tive que me arranjar também para poder me moldar, né? Foi muito bacana essa fusão. E fiquei na Brasil Telecom 1 ano, na OSA 7 anos e meio. Então, foi uma experiência muito grande, muito enriquecedora, e foi na época que eu trabalhei na Oi que eu senti a necessidade de me especializar, né? Falei, bom, agora que eu estou na área, agora que eu me encontrei, né? Esqueci a área de comunicação, né? O trabalho do marketing, da propaganda ficou em segundo plano, usava mais a questão da sazonalidade da empresa mesmo, né? Dos eventos, mas a minha grande paixão, a minha descoberta mesmo foi na área organizacional, e aí eu precisei, falei, bom, agora eu preciso me especializar, eu preciso estudar, né? Preciso entrar na área organizacional. Tive um grande mestre, que foi o Wilson também, né? Que é um grande gestor organizacional, e estamos aí até os dias de hoje. Foi assim que eu comecei. Então, assim, não foi... Primeiro eu estudei e depois eu trabalhei. Na verdade, eu já entrei, né? Com o trabalho, com a garra, com a coragem, e aí eu falei, bom, agora eu preciso me dedicar, né? Eu preciso me munir de mais informações para eu poder alavancar aí novos áreas na minha área. Interessante, bem, bem interessante mesmo, Marissa. E falando um pouquinho, assim, realmente mais voltado para a psicologia organizacional. Para você, o que é a psicologia organizacional e qual é o papel do psicólogo organizacional? Certo. Então, quando a gente fala de psicologia organizacional, a gente tem que lembrar, né, que ela se deriva lá de trás da psicologia industrial, né? E um pouco diferente da psicologia industrial, que só pensava na questão da lucratividade, né, da empresa. A psicologia organizacional, ela veio para mudar isso, né? Ela veio para atender as duas vertentes, né? Tanto o crescimento da empresa quanto o crescimento das pessoas, né, dos colaboradores que ali estão. Então, eu entendo que a psicologia organizacional, ela veio para estudar dentro das organizações os fenômenos psíquicos, comportamentais, cognitivos, de que forma as pessoas veem as coisas, de que forma elas interpretam, elas entendem, né? E aí a gente precisa analisar o indivíduo como um todo, né? Porque o papel do psicólogo organizacional, eu acredito que é promover a integração do indivíduo, né, com a empresa, né? Promover aquilo que a gente chama hoje do ganha-ganha, né? Ao mesmo tempo que eu, como profissional da área de RH, eu preciso ajudar a minha empresa a gerar uma lucratividade, eu preciso também promover o bem-estar, preciso promover a qualidade de vida dos meus colaboradores, até porque se eles não estiverem bem, não estiverem se sentindo bem no local de trabalho, eles não vão produzir bem, né? Isso é muito óbvio. E sem falar também que o colaborador ele passa muito mais tempo dentro do ambiente de trabalho durante o dia do que a própria casa. Então, o papel do psicólogo é promover o bem-estar, né, desses colaboradores, né, promover uma gestão que esteja ligada com a questão de gestão de pessoas mesmo, porque nem todo RH tem uma gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas é você estar ali, estar à frente e lutar para que o seu colaborador cresça profissionalmente, cresça também pessoalmente, os seus líderes, o seu liderado, a empresa. E para a empresa crescer, o colaborador precisa crescer também. É uma vertente, né? Uma via de mão dupla. Então, se o colaborador estiver bem, se ele estiver satisfeito, o ambiente de trabalho vai ser outro. O psicólogo organizacional, eu entendo também que ele precisa promover ao máximo, sabe? Esse ambiente mais família, para que o colaborador sinta segurança na hora de trabalhar, sinta confiança e sinta satisfação também para ele poder executar um bom trabalho. Então, nós poderíamos falar assim que o papel do psicólogo, ele vem para humanizar esse ambiente. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Nós sabemos, né, Marissa, também atuo nessa área há um bom tempo, nós sabemos o quanto dentro de uma organização tudo é muito frenético, tudo é muito rápido, e estamos todos ali voltados para resultado. Então, foco em resultado, produtividade. E é claro que diante de toda essa pressão, todo esse movimento, esse papel, então, do psicólogo, ele vem favorecer, né? Tudo isso que você acabou de dizer. E
Quais são os benefícios, então, da psicologia organizacional para a empresa? Já que nós falamos também dessa questão de ter muita pressão, ter foco em resultado e que as coisas acontecem assim muito rápido. Então, como eu falei para você, Rose, a primeira coisa, uma empresa tem que ter a gestão de pessoas. Muitas empresas têm RH, mas não trabalha com a gestão de pessoas. E uma empresa que trabalha focada com gestão de pessoas, ela possui muitos benefícios, né? Que automaticamente vão gerar o crescimento tanto da empresa quanto do empregado, né? Por exemplo, você pensa uma gestão de pessoas, ela promove redução de custos nas contratações. Se você faz uma contratação muito bem feita, muito elaborada, né? A contratação já começa desde o currículo que você pega, né? Você vai pegar um currículo, não é só a experiência que você vai buscar. Você vai fazer uma análise do currículo, verificar se está de acordo com a descrição de cargo, vai conversar com o seu gestor para saber qual é o modelo bacana que ele quer de pessoa, que tipo de pessoa que ele quer colocar ali dentro. Então, a forma como você entrevista, a forma como você analisa as pessoas, o comportamental da pessoa, né? Se ela tem aquelas experiências, se ela tem as competências necessárias para poder trabalhar, atuar na empresa, naquele cargo determinado, não só através de entrevista, dependendo do grau, né, do nível de comprometimento com essa vaga, você vai aplicar teste, você vai fazer uma dinâmica, porque se são várias pessoas, você precisa fazer uma dinâmica de grupo para você filtrar. Então, um dos benefícios, por exemplo, na área de recrutamento e seleção, que eu estou dando um exemplo, né? Se você faz um bom recrutamento, né? Isso leva a empresa a crescer, porque é uma pessoa boa que você contratou, que tem todo o potencial para crescer junto, para continuar com você. Então, automaticamente, o turnover, né, a redução de pessoas, o nível de saída de pessoas, ele vai reduzir, porque se você trabalha bem, se você está ali, como você mesmo diz, né, se você promove um trabalho humanizado, faz com que as pessoas se sintam bem, faça com que as pessoas se sintam né, numa empresa estruturada. Eu estou trabalhando aqui, estou numa empresa estruturada, então estou me sentindo bem, vou dar o meu melhor, né? Então eu penso que esse é um dos benefícios. Outro benefício, maior produtividade, porque se eu estou trabalhando bem, eu estou produzindo bem, né? A gestão de pessoas, outro benefício, ela identifica também as dificuldades, e se ela identifica dificuldades das pessoas, se ela tem o que a gente chama dentro da organização de escuta ativa, se eu tenho uma escuta mais ativa, se eu, como RH, sou mais atento, né, o que está acontecendo ao meu redor, se eu sou uma pessoa que não fico só ali na minha mesa no computador, mas eu ando em volta da empresa, eu conheço as pessoas, eu converso com as pessoas, com os grupos, eu tenho muito mais facilidade para poder identificar o que está acontecendo, qual a dificuldade que as pessoas, aquele grupo está tendo para eu poder ajudar, né? Às vezes, aquele colaborador que tanto ajudou o seu setor decaiu, né? E aí um líder simplesmente chega, eu quero desligar fulano, porque fulano era assim e agora está assado. Não, mas peraí, por que fulano está assim e agora está assado? Algum motivo tem, né? Se ele mudou, alguma coisa aconteceu. E geralmente essa nossa gestão de pessoas tem que ficar muito atento, não só com o colaborador, mas com a sua liderança, porque se a gente não trabalha a liderança, a gente deixa a liderança pecar, às vezes por excesso de trabalho ou por entrarem numa zona de conforto, eles acabam esquecendo de liderar como deveria. Então, o papel do RH é estar ali para identificar quais são as dificuldades, fazer essa escutativa, entender para poder ajudar e levantar essa pessoa novamente, né? Então, com isso, a gente reduz gastos, a gente reduz as demissões, as insatisfações. Um outro benefício que eu vejo também é que a gente consegue fortalecer a cultura, a valorização da empresa, né? Tem muitas empresas que não conseguem fortalecer a sua cultura e as pessoas estão ali dentro, não sabem nem para onde vai, o que a empresa dela prega, como eles são, de que forma eles se posicionam. Então, uma empresa que tem, né, uma organização que tem gestão de pessoas, ela tem todos esses benefícios, né, de fortalecimento, ela atua também na gestão de conflitos, né, uma empresa que tem
esse benefício de ter alguém que está ali. Os conflitos, eles existem em todos os lugares, né? Mas se tem alguém ali dentro que está ali pronto, preparado para resolver, procurar resolver da melhor maneira, isso é um benefício muito grande. E também promover uma melhor comunicação entre todos, né? Porque uma comunicação que não se comunica bem, né? Já dizia o ditado, quem não se comunica se estrumbica, né? Então é muito importante que o RH esteja ali atento, promovendo a melhor comunicação possível entre todos os seus líderes e os seus liderados. Eu acredito muito nessa promoção dessa comunicação, né, de transparência, quanto é importante realmente chegar a informação até o colaborador, quanto do colaborador também para a alta gestão. E nós, às vezes, percebemos que há muita falha nesse sentido, né, diante de toda a dificuldade de uma estrutura mesmo, de uma organização. Enquanto é importante para a cultura da organização que isso seja claro, né? Então, você falou pontos aí muito importantes, escuta ativa, né? Essa transparência, realmente levar essa comunicação, estar buscando que esse espaço seja humanizado. Então, tudo isso são fatores, assim, bem importantes nessa construção. E você falou de um ponto também muito interessante, que é a questão da liderança. Né? Colocar, então, para as lideranças essa questão da empatia, compreender quem é o seu liderado. E o psicólogo, então, ele vem para fazer com que seja esclarecido esses pontos, né, que às vezes não estão sendo percebidos, fazer ambiente realmente uma construção, porque você disse algo importante. Se a empresa tem missão, tem visão, tem valores, é importante que esse colaborador esteja, que aquela missão, visão e valores realmente seja aderente a ele, que ele realmente se sinta ambientado e que faça parte mesmo dessa grande família, porque o quanto a gente passa, né, a maior parte do tempo dentro do trabalho, né, voltado para o trabalho. Então, é importante realmente que isso venha a somar. E, Maressa, você percebe e poderia dizer qual a diferença da psicologia organizacional em relação a outras áreas de atuação do psicólogo? Veja bem, Rose, a área da psicologia, ela é bastante abrangente, né? Quando a gente fala de psicologia, a gente fala de pessoas, a gente fala de emoções, a gente fala de sentimentos, a gente fala de comportamentos. Mas quando a gente traz a organizacional, a psicologia organizacional para um âmbito desse, né, um âmbito empresarial, por exemplo, a gente entende que a gente precisa trabalhar isso, mas num coletivo, né? A gente precisa promover essa gestão de pessoas, mas dentro de um grupo, não individualmente, né? Então, a gente tem que promover esse bem-estar, planejar as melhores condições de trabalho para esse coletivo, pensar nessa qualidade de vida para esse coletivo, né? Em todos os aspectos psicossociais, por exemplo, com esse surgimento, infelizmente, da pandemia, né, o ano passado, as organizações precisaram, assim, se reinventar num raio veloz aí para dar conta aí de muitas demandas que nós tivemos, né? Tivemos muitos colaboradores aí na beira da depressão, né? Uns porque ficaram doentes, outros porque ficaram com medo de pegar a Covid, outros porque perderam entes queridos, né? Pais, amigos, vizinhos, colegas. Então, o papel do RH nesse momento, da psicologia organizacional, da área organizacional, foi se reinventar para dar conta dessas demandas psicossociais, né? Desses problemas que tiveram, sem falar na questão do isolamento, de algumas pessoas que entraram em depressão por conta de isolamento, pessoas com comorbidade que não puderam voltar, que estão até hoje em casa, que não podem voltar, né? Temos muitas gestantes afastadas também, né? Por uma questão de cuidado mesmo, né? De proteção. As pessoas também que entraram no modo... Gente, home office, né? No modo home office, no teletrabalho, né? Muitas pessoas gostam, né? Mas tem muita gente, eu conheço muita gente que fala, eu odeio o home office, eu não consigo me concentrar, né? Filho gritando, cachorro latindo, vizinho buzinando. Então, assim, e o papel do RH, né? O papel da psicologia organizacional, do profissional, né?
ele é estar atento, é ter essa escutativa, é ajudar, é acompanhar. A pessoa não está ali na empresa, mas liga, fulano, como é que você está? Você está tudo bem? Fazer esse acompanhamento, né? Para cuidar dos seus colaboradores, né? Cuidar dos seus liderados, né? Eu penso que agora, mais do que nunca, né? Nós, da organizacional, a gente precisa trabalhar da forma mais humanizada possível para a gente poder suprir as demandas desse coletivo. Certo. Uma questão que eu faço a seguinte leitura, acho bem interessante. Estar no RH, então ser o psicólogo organizacional, aquele que capta, aquele que, né, avalia, aquele que vai buscar manter, desenvolver, treinar, capacitar para que esse colaborador que está entrando agora venha amanhã ou depois estar no alto escalão, né, ser um líder. Então, realmente trabalhar, né, desde o início até que realmente essas pessoas vá se desenvolvendo e essa organização vá crescendo. Mas é interessante que nós também, enquanto estamos nesse lugar, nós somos o colaborador também, né? Fazemos parte da organização. Então, eu acredito que das facetas diferentes de outras áreas da psicologia, é que nós experimentamos os dois lugares quando estamos na organização. Nós somos aqueles, né, que temos que cuidar de todos, mas também somos parte desse todo. Então, é algo bem interessante. Gente que cuida de gente, mas que também precisa ser cuidado por gente, né? Exatamente. É muito interessante isso, porque muitas vezes nós também passamos pela cadeira de ter, de repente, algumas percepções diferentes, né? E, ao mesmo tempo, somos aqueles que estamos ali para contribuir com essa construção. Então, é um lugar bem, vamos dizer assim, bem diferenciado. É bem interessante. E, diante dos objetivos que são estabelecidos pela empresa e a atuação do psicólogo, como que nós podemos falar a respeito de dar resultado? Porque é o que nós já dissemos aqui. A empresa está estruturada para gerar lucro, para dar resultado, produtividade. E como que fica esse lugar do psicólogo em estar construindo esse espaço e, ao mesmo tempo, ser cobrado que esse resultado realmente aconteça? É fácil isso? É desafiante, Marissa? Como é estar entre a organização e o colaborador e esses desafios de entregar meta? Porque é muito interessante e importante que as pessoas saibam que o RH tem metas. Então, temos indicadores. Somos cobrados esses resultados e, ao mesmo tempo, estamos ali para intermediar, para humanizar, para empatizar, para estar o tempo todo trazendo a organização. Peraí, vamos ouvir também o outro lado. Tem um resultado a ser entregue, mas qual a melhor forma, qual o melhor formato? Como que se dá isso? Veja bem, Rose, se for uma organização que já tenha uma cultura pré-estabelecida, mais organizada, né? Se as coisas já tendem a desenvolver mais rápido, até para nós, tá? Como profissionais. Mas se for, por exemplo, se eu, Maressa, entro hoje em uma empresa onde não se tem muito definição das coisas, as coisas ainda não estão muito estruturadas, demora um pouco mais. Por que eu te digo isso? Eu te dou um exemplo de uma organização onde eu trabalhei por muito tempo, e assim que eu cheguei, foi um choque de cultura, né? Eu vim de um lugar muito organizado, muito pré-estabelecido, muito, né, muito definido, e aí eu entrei num local assim que o clima entre as pessoas não eram bons, né? A empresa queria muito que eu melhorasse isso assim do dia para a noite, né? Porque estava crítico. Até questão de aspectos higiênicos, sabe? As pessoas não tinham comprometimento básico de higiene, a liderança não era muito assertiva. A empresa queria ter a perspectiva de crescimento, mas não sabia por onde, porque os próprios colaboradores não acreditavam na questão de troca de cadeira, de oportunidades, né? Eles falavam assim: aqui é tudo carta marcada, aqui não adianta a gente participar de processo interno, as coisas não acontecem. Então, as pessoas não tinham muita perspectiva, elas iam ali para ganhar o salário no final do mês e ir embora,
né? Eram pessoas muito fechadas, aquela cultura bem difícil mesmo. Então, quando a empresa ela não tem essa estruturação, para nós da área organizacional, a gente demanda um pouco mais de tempo, porque a gente precisa parar, a gente precisa planejar para trabalhar com essas pessoas. Esse exemplo que eu te dei, eu tive que eu fiz na época, né, para tentar ser um pouco mais rápido, porque a empresa queria um resultado quase que imediato, porque as coisas estavam acontecendo uma velocidade, mas ao mesmo tempo eles estavam perdendo pessoas, e eles precisavam produzir. Tinham muitas pessoas negativas ali no meio, né? Então eu identifiquei quem eram essas pessoas negativas, identifiquei quem eram as pessoas que contribuíam com a empresa, né? Que sempre influenciavam de maneira positiva. E convidei essa galera, tanto um quanto o outro, sem eles saberem o que eu estava chamando, convidei para participar de um evento comigo, semanalmente. E esse evento eu denominei como Café com a Gente, entreguei uma caneca de porcelana bem bonitinha para eles participarem, com chazinho, cafezinho, bolacha e tal. E comecei a levar algumas situações que eu, como área organizacional, percebia que a gente precisava de mudança ali. Mas assim, nós, psicólogos, sabemos que ninguém participa de nada de forma imposta, né? Ai, você tem que fazer, a partir de hoje é assim. Essas coisas não funcionam, né? Ninguém vai na marretada, ninguém vai à força, né? Mas quando você coloca as pessoas, quando você coloca elas como protagonistas, fazem com que elas participem, faz com que você ouças, né? Ouça elas, e elas se sentem importantes, se sentem valorizadas. Então elas começam a querer participar desse processo. Então, todos esses problemas que eu recebi de início, né, questão de clima, o clima entre eles não era bom, né, os próprios aspectos higiênicos, então, eles trouxeram a solução, né? Os próprios incentivadores, né, negativamente falando, mudaram a forma de pensar, fizemos plano de ação, fizemos cronograma. Então, aquelas pessoas que estavam influenciando negativamente, com o decorrer do tempo, se sentindo importantes, se sentindo valorizadas, escutadas, elas começaram a mudar a forma de pensar, a forma de agir, a perspectiva de crescimento. O próprio programa de valorização interna eu fazia questão de fazer, de chamar e de mostrar, olha, fulano, esse momento não foi o seu por causa de, a tua prova, você precisa melhorar nisso, levando o quê? A evidência, né? Fulano passou para a segunda etapa, mas ele obteve a nota que ele precisava, você precisa melhorar nisso, mas não desista, né? Olha só, tá faltando pouco para chegar lá. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? E eu lembro muito bem de um exemplo de uma moça, ela era muito negativa, ela contaminava muito a galera, e eu consegui aos poucos trazendo ela para a gente, para a empresa, e ela tinha 5 anos atuando no mesmo cargo. Ela era auxiliar de serviços gerais. Então, ela fazia o servicinho dela, quando ela queria, ela contaminava, e ela começou a abrir os olhos. Começou a acreditar nas possíveis perspectivas de crescimento, e aí ela começou a se jogar. Participou de um programa de valorização aos talentos internos, não foi aprovado, incentivei, sentei, conversei com ela, passou mais um tempo, ela fez de novo, foi aprovada por um cargo na época de conferente, e 7 meses depois, ela participou de mais um programa e ela virou líder, ela cresceu, ela começou a galgar numa velocidade. Então, assim, é muito satisfatório para nós, né, nós psicólogos, nós da área da organizacional, quando a gente vê o desenvolvimento das pessoas, né? Mas isso não é do dia para a noite, isso leva um tempo, né, quando está muito cru. Mas com paciência, com planejamento, a gente consegue chegar lá, né? E é isso a gente vai muito de encontro com que a empresa nos traz, no sentido de treinar, de desenvolver, né? Poxa, eu tô vendo fulano de tal aqui, o cara tem essa habilidade, tem essa competência, mas ele precisa melhorar nisso, né? Que tipo de treinamento a gente pode promover, né? Então, se a empresa pode patrocinar, pode fazer esse treinamento, esse desenvolvimento, a gente está lá para capacitar, para ajudar, para evoluir, né? É o crescimento tanto do colaborador quanto da empresa.
conhecer a liderança, trabalhar os liderados é muito importante, como eu já te falei, né? Para a gente poder desenvolver aí essas potencialidades. Na verdade, é fazer com que esse colaborador se sinta pertencente dessa organização. Exatamente. Porque ele precisa perceber que ele faz parte. Então, quando a gente fala RH, recurso humano, mas esse recurso humano, ele precisa o tempo todo se sentir aquele que está construindo cada pedacinho, cada tijolo, cada processo, cada serviço. Isso é muito importante, realmente, isso agrega valor e a organização cresce. E que segmentos que você atuou já, Marissa? Na área organizacional? Telefonia, né? Foi uma delas, assim, em RH. Trabalhei em segmentos de telefonia, né? E trabalhei também no segmento de automação. E, por último, numa empresa de atacado. Certo. E muitas vezes, às vezes as pessoas podem ter a curiosidade se tem diferença trabalhar num RH pequeno, num RH grande, um RH de telefonia. Existe essa diferença? Como seria isso? Eu acredito que a diferença não seja nem pela questão do segmento, mas é mais pela questão da cultura. São culturas totalmente diferentes. Por exemplo, o mesmo segmento com culturas diferentes. Vou te dar uma ideia. Quando eu entrei na Brasil Telecom, as pessoas da Brasil Telecom tinham um perfil muito formal, né? Para falar, para se posicionar, até na vestimenta, a própria vestimenta. Eu lembro que os colaboradores eles iam trabalhar bem executivos, de terno, de gravata, né? Sapatinho social, aquela coisa bem formalzona mesmo. E quando virou Oi, a Oi veio com uma cultura totalmente diferente, no modo de falar, de se expressar, no modo de se vestir, já era uma coisa mais informal, mais solta. E aí as pessoas começaram a participar dessa fusão, vagarosamente elas foram, sabe, trocando o pneu com o carro andando. Então, assim, depende muito da cultura, não é para você ver, mesmo segmento, né, telecom, mas assim, culturas diferentes, né, forma diferentes de se posicionar no mercado, né? Então, assim, foram 4 empresas que eu trabalhei ao longo desses 12, 13 anos, né? Cada uma com a sua cultura bem diferenciada, e o nosso papel é se adequar e adequar também os nossos funcionários para que eles se sintam ambientados e façam de acordo com aquilo que nos é apresentado. Quando o RH tem a oportunidade de fazer essa transição, principalmente até no exemplo que você deu de vestimenta, né? Então não é só a vestimenta, tem toda uma cultura, né? Tem muitas coisas, serviços que vão mudar, que vão alterar. E o quanto eu vejo importante que haja uma sensibilização, né, para apoiar porque nós sabemos que quando há essas mudanças muito drásticas, muitas vezes muitas pessoas vão acabar saindo, ou porque a empresa está, né, tendo uma adesão, ou está ampliando, mas vai haver uma movimentação. É importante aqueles que realmente querem, vão ficar, eles se sintam, né, pertencentes e participantes construindo esse novo cenário. Realmente é muita mudança que acontece, o RH tem que estar ali juntinho para poder realmente apoiar. Então, Marissa, nós já conversamos um pouquinho, muito interessante o nosso bate-papo, e eu então vou deixar aquela deixa aí para a gente já ir finalizando. Qual a orientação que você daria aos futuros psicólogos que pretendem seguir a área organizacional? Teria aí, então, assim, alguma orientação no sentido de requisito, conhecimento? O que seria importante para atuar nessa área? Olha, como existe hoje, né? Existem vários estágios remunerados na área de psicologia organizacional. Eu acho que é interessante para quem está próximo de se formar, lá pelo 8º, 9º, 10º semestre, né? Buscar se informar sobre esses estágios, sobre os cursos de trainee, né? Sobre as vagas de trainee, porque existem muitas organizações que dão essas oportunidades. Então, é muito bacana
que a pessoa que tenha vontade de se desenvolver nessa área, que ela busque, né? Uma coisa que eu vejo que as pessoas perguntam bastante, né? Quem quer galgar, entrar, engajar na área. Ah, quanto que ganha? Como que é? É bom, não é? Então, eu indico para essas pessoas pesquisarem nas plataformas de vaga, sempre tem as informações, né? De qual a remuneração, quais são os benefícios. Claro que varia de acordo com a localidade, né? Com o estado, mas é bastante importante que ele pesquise, né? A questão salarial, a questão também da preparação, que a pessoa entenda, saiba lidar com o pacote Office, que é muito importante, que a gente usa muito, o Excel a gente usa demais. Imagina você ir para uma reunião sem entender de Excel, você apanha, né? PowerPoint, Exatamente. por exemplo, hoje tem muitas empresas que já nem usam mais o PowerPoint, né? Estão exigindo o Canva, né? Você tem que entender do Canva para poder fazer uma apresentação top, né? Então, assim, é buscar entender da área, buscar se profissionalizar, tudo quanto é curso que tiver. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Entra no YouTube, tem tanta plataforma gratuita, tem tanta dica, tem tanto curso, né? Hoje no Instagram aí tá bombando aí. Ah, eu vou te dar 10 aulas gratuitas, né? Para você ser um psicólogo organizacional, para você, né? Então, tem tudo isso. Buscar isso, mas eu penso assim, Rose, que acima de tudo, o segredo do sucesso para qualquer profissional, independente da sua área, né? O segredo do sucesso, ele vai de encontro à qualidade de tempo que você dedica ao seu trabalho, né? Então, se eu tenho uma qualidade de tempo para dedicar naquilo que eu quero aprender, que eu quero me especializar, com certeza eu vou ter um futuro promissor profissionalmente falando. Exatamente, Marissa. Eu quero contribuir um pouquinho, que eu acredito assim, que é importante também a gente frisar, Marissa, o conhecimento das pessoas que querem ir para o RH, independente se é um psicólogo, né, um estágio, como você fez a sugestão aí, também estudar, entender CLT, né? Entender dessas mudanças que ocorrem, até a questão da pandemia mesmo, tudo aquilo que a gente sabia de CLT, que a gente sabia, né? Acabou e virou do avesso, e a gente teve que reaprender assim rapidinho e tal, e saber como adequar, porque, querendo ou não, nós ficamos naquele setor que as pessoas buscam o conhecimento, tanto da lei quanto dos comportamentos, né, os parâmetros das trocas dessa relação aí. Então, é importante também lembrar-se, né, desse grande detalhe, porque lá a gente não vai estar só como aquele que está com uma carteira assinada ou não, mas que vai ensinar, orientar aquela pessoa que vai chegar com essas dúvidas, né? Como é que é? Quando que a gente tira as férias? E o São desconto? muitos, né, Rose? São muitos. Isso, Eles trazem muitos. as dúvidas mais minuciosas possíveis. É verdade, faz todo E é um sentido. setor que você que já foi até gestora, né, teve equipe aí para entregar resultado, o quanto de ferramentas nós temos que buscar e aprender, né? Você citou aí algumas, mas é crescente, é importante a gente se ater a isso, né? Eu acredito assim que é um lugar promissor, porque você mesmo adentrou lá tempos atrás e se tornou gestora. Olha que interessante. Então, é aquilo que você falou, o exemplo que você deu dessa pessoa que teve na empresa, né, que você incentivou e cresceu. Então, hoje você pode entrar como psicólogo recém-formado, participar do estágio, mas pode crescer, pode virar um líder, pode ser diretor de RH. Então, tem inúmeros nomes aí na nossa sociedade e que o psicólogo realmente toda a bagagem. Eu amo muito a nossa área, então acredito muito no que a gente faz. Então, com certeza, eu acredito que a gente agrega, que a gente realmente faz a diferença. E tem nomes muito importantes na sociedade que tem esse curso, essa formação, esse conhecimento. E como é satisfatório, né, Rose? Assim, me fez lembrar de um ponto aqui. Quanto os nossos olhos brilham quando a gente fala assim, cara, essa pessoa tem potencial, vamos investir nela, né? Você e o gestor sempre falam, vamos investir nessa pessoa, e essa pessoa vem com uma troca e tudo aquilo que você pensou, planejou, ela faz acontecer. Eu tive um caso de um colaborador, só falando rapidinho, tinha Sim. 1000 planos para ele,
E aí ele foi chamado para ir para uma outra regional nossa, cobrir férias de alguém lá. E aí gostaram muito dele, queriam promover ele já para levar para lá. E eu tive que ligar para a RH e falar: não promova, porque eu vou promover. Pelo amor de Deus, esse filho é meu. Claro que se eu não tivesse oportunidade naquele momento, lógico que eu deixaria ele ser promovido lá, porque jamais vou deixar alguém, impedir alguém de crescer, né? Eu não vou ser egoísta nesse ponto, mas assim, era o meu planejamento que estava ali, né? Já estava tudo prontinho, era esperar. Aí, eu gostei, já falei, não, pelo amor de Deus, a casa dele é aqui, a esposa dele está aqui, tá tudo certo. Aí ele veio, já foi promovido. E é satisfatório a gente ver assim, a evolução das pessoas, você acreditar e fazer acontecer, ou quando você contrata aquela pessoa que você olha para ela e fala, cara, se essa pessoa, se for toda essa Coca-Cola aqui, eu já estou vendo ela aqui, e aí passa determinado tempo, ela já está lá em cima. É muito bom. Você fala assim, poxa, eu acertei, que bom que essa pessoa está evoluindo, que bom que essa pessoa encaixou, está crescendo junto com a empresa. É muito gostoso ver o crescimento dos nossos colaboradores, né? É muito gratificante, realmente. Eu acredito que a gente conversaria horas, teríamos muitos exemplos para falar da nossa área, mas vamos parar por aqui. Tenho certeza que terão outras oportunidades. Eu quero agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite, né, da Associação de Psicologia de Mato Grosso, vim falar um pouquinho. E eu espero ter você novamente conosco, de repente trazer mais assuntos, mais informações, e quem sabe até de outras áreas, outro conhecimento aí de expertise. Maressa, agradeço imensamente em nome da associação e desejo para você toda sorte, todo sucesso, tá? Tudo de bom para você. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, fico muito lisonjeada aqui com o convite, já espero os próximos, e é muito bom sempre conversar com você, né? Nós que já trabalhamos juntos em determinado tempo do passado, já nos conhecemos, né? Tivemos a oportunidade há pouco tempo atrás de trabalharmos novamente, então é muito gostoso, né? Muita história para contar e estamos aí para o que der e vier. Contem comigo, tá bom? O que eu puder contribuir, estamos aqui. Ok, obrigada. Obrigada, boa noite.